Neste vídeo vamos falar sobre radiculopatia cervical, também conhecida por nervo preso no pescoço. Vamos desconstruir alguns mitos, dar-lhe um plano de exercícios e também perceber se a cirurgia é ou não uma boa opção. Mas antes de seguirmos para o vídeo, subscreva o canal, deixe o seu gosto e partilhe com quem tenha este problema. A região cervical refere-se ao pescoço e é constituída por 7 vértebras com discos intervertebrais entre estes ossos. Em cada nível vertebral temos a medula, que percorre a coluna, e os respectivos nervos, que são responsáveis pelos movimentos e sensação de várias estruturas, entre elas os braços e as mãos. A radiculopatia cervical refere-se a alterações neurológicas como dormências, formigueiros e fraqueza muscular nos braços e nas mãos, devido a um problema no pescoço. E isto pode acontecer quando temos uma hérnia de disco ou alterações degenerativas nas articulações que prendem o nervo. Há duas coisas importantes a saber sobre isto. A primeira é que estes sintomas ocorrem num espectro e são diferentes de pessoa para pessoa. Por exemplo, alguém pode ter muita fraqueza muscular devido a este problema, enquanto que outra pessoa tem força, mas tem muita dor no pescoço. Segundo, dependendo do nervo afetado, nós temos a ideia de que os sintomas vão seguir o padrão que conhecemos, como por exemplo nos dermatomas da imagem. Mas isto nem sempre acontece. Muitas vezes estes sintomas ocorrem na zona das escápulas, ou seja, as omoplatas, na zona dos romboides, tal como eu expliquei neste vídeo que vai aparecer aqui alguns em cima. Um estudo em 2010 concluiu que o principal sintoma da radiculopatia cervical é a dor pelo braço, seguida por alterações sensoriais e dos reflexos e também dor no pescoço. E isto pode parecer confuso, mas só quer dizer que diferentes pessoas têm diferentes sintomas. E eu, na minha prática clínica, o que eu vejo mais são sintomas como dor no pescoço, na zona do trapézio e também na escápula. Este estudo também nos mostra quais os locais de dor na escápula, tendo em conta a raiz nervosa que está afetada, neste caso desde C5 a C8. Apesar dos sintomas relacionados com o pescoço e com os nervos poderem ser preocupantes, há boas notícias. A primeira é que a radiculopatia cervical tem um prognóstico positivo, o que quer dizer que, na maioria dos casos, os sintomas melhoram com o tempo, independentemente do tratamento que fizer. Por outro lado, há tratamentos que aceleram este processo, como a fisioterapia, desde que o fisioterapeuta seja de qualidade e que esteja consigo o tempo todo do tratamento. A segunda é que as alterações nos exames são bastante comuns em pessoas sem sintomas, tais como hérnias de disco, prolapsos, estenoses e outros tipos de degeneração. Agora, era preferível não ter estas alterações, mas se as tiver, não significa automaticamente que vai ter dor. Por isso, o objetivo da fisioterapia não é alterar ou eliminar estas alterações estruturais, mas sim reduzir os seus sintomas e, ao mesmo tempo, aumentar a sua capacidade física. É importante avaliar e perceber os seus sintomas ao longo do processo de reabilitação e, por isso, deve fazer estas duas perguntas. Primeiro, a minha dor é tolerável durante o exercício? Se for útil, pode usar a escala visual analógica, EVA, numa escala de 0 a 10 e perceber qual é o nível de dor que consegue aguentar, mas lembre-se que mais nem sempre é melhor. Eu recomendo um máximo de 3 em 10, mas a decisão deve ser sempre sua. Segundo, a minha dor está melhor, igual ou pior no dia seguinte ao exercício? Se a dor aumenta no dia seguinte, é possível que tenha exagerado. Isto não é grave, mas se acontecer, significa que precisa de ajustar a carga no seu treino seguinte. A fisioterapia e os exercícios não são a única coisa que pode fazer para tratar a sua radiculopatia cervical e apesar de não existir um conjunto de exercícios que é o melhor para tratar este problema, eu vou-lhe dar um programa de exercícios para aliviar os seus sintomas e também para progredir de forma consistente na sua capacidade física. Há 4 fatores que tem de ter em atenção neste problema. O primeiro é o sono. Tanto a qualidade como a quantidade. Uma má noite de sono pode agravar os seus sintomas no dia seguinte e por isso esteja alerta. O segundo é o stress. Se notar que uma determinada situação de stress ou de ansiedade agrava os seus sintomas, tente evitá-la ou gerir a situação de forma a reduzir o risco de ter agravamento dos sintomas. A terceira é a postura. Há uma ideia generalizada de que se endireitarmos as costas resolvemos estes problemas no pescoço, mas esta correção permanente da postura vai quase certeza agravar os seus sintomas, não só pelo cansaço muscular que provoca, como pelo medo que ganha de estar torto. Não há posturas perfeitas, por isso perceba aquilo que funciona melhor consigo e siga sempre estes 2 princípios. Tem de estar confortável
e não pode estar em esforço ou com dor. E por último, inatividade. Quanto tempo passa parado, a olhar para o computador ou para o telemóvel? Isso agrava os seus sintomas? Não faz muito sentido eu estar-lhe a pedir grandes mudanças em todos estes fatores, mas tente perceber aqueles que estão a agravar mais os seus sintomas e comece por essas pequenas alterações. Há 3 coisas que eu sei que me ajudam a evitar estes problemas ou a aliviar as dores quando os tenho. O primeiro é o horário de sono consistente. Eu costumo acordar às 5h30 da manhã e por isso tenho de estar a dormir até às 22 horas. O segundo é limitar dispositivos eletrónicos. Não mexo no telemóvel nas primeiras 2 horas após acordar e, apesar de o usar antes de ir para a cama, ele não emite luz azul assim que o sol se põe. E a terceira é estar pouco tempo parado. O meu trabalho ajuda porque estou em constante movimento. No seu caso, tente perceber aquilo que pode fazer para justamente não estar tanto tempo na mesma posição. Tente estar mais ativo durante o dia e de preferência com ativação muscular. Pode fazer caminhadas curtas, uma aula de pilates no meio do dia, veja o que funciona melhor para si. Vamos então aos exercícios. Lembre-se que os deve fazer, se possível, com a supervisão do seu fisioterapeuta ou, em situações mais delicadas, deve mesmo fazer algumas sessões. Para além dos exercícios de fortalecimento, terá também alguns de mobilidade do tronco e do pescoço, uma vez que eu vejo que este é um dos principais problemas que as pessoas com radiculopatia cervical que chegam até mim têm. Isométricos. Estes exercícios são uma boa porta de entrada porque têm pouca ou nenhuma amplitude de movimento e consegue fazer uma boa ativação muscular e também tem um efeito analgésico. Aqui estão 3 opções para flexão e outras 3 opções para a extensão do pescoço. A primeira é com resistência manual, pode usar a sua mão para resistir a flexão ou a extensão do pescoço e o objetivo aqui é encontrar o seu ponto de partida. A partir do momento em que já não tiver dor ao aplicar toda a força que consegue com a sua mão, pode passar para outros exercícios mais difíceis. A segunda opção é contra a parede. Pode usar uma toalha, uma almofada pequena ou outro objeto parecido. Para a flexão do pescoço, incline a testa contra a parede, fazendo um pouco de queixo para dentro, e para a extensão, incline a cabeça para trás, também fazendo um pouco de queixo para dentro, e quanto mais se afastar da parede, mais difícil o exercício se torna. A terceira opção é contra a gravidade. Para a flexão, pode-se deitar de barriga para cima, encolher o queixo e desencostá-lo ligeiramente do chão. Para a extensão, coloque-se na posição de 4 apoios, empurre o chão com as suas mãos e finja que está a fugir com o nariz de algo que cheira mal. Neste grupo de isométricos, escolha uma das opções e faça 3 vezes por dia, 60 segundos por cada vez. Se não aguentar tanto tempo seguido, divida estes 60 segundos, por exemplo, em 3 séries de 20 segundos ou 2 de 30. Treino de resistência. Pode e deve fazer treino de força através de uma das 2 opções que eu lhe vou dar. A primeira é o Inverted Row, ou remo invertido. Pode usar um TRX ou uma barra. Quanto mais vertical estiver, mais fácil é o exercício. Por outro lado, quanto mais deitado estiver, mais difícil vai ser. Escolha o nível que for tolerável para si e progrida com o tempo. Para além de fortalecer os músculos da frente do pescoço, vai também fortalecer os bíceps, os ombros e as costas. A segunda opção são os push-ups, ou flexões de braços. O nível mais fácil é na parede, numa posição mais vertical. Depois pode progredir para uma superfície elevada, como uma cadeira, e finalmente para o chão. Se quiser aumentar a dificuldade, pode adicionar o Downward Dog. Se as flexões de braços forem difíceis, faça a prancha e utilize os mesmos níveis de progressão e no final pode fazer a posição do golfinho. Para além de fortalecer os músculos da frente do pescoço, vai fortalecer os tríceps, os ombros, o peito e os abdominais. Pode fazer 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições, 2 a 3 vezes por semana. O próximo conjunto de exercícios está direcionado para a mobilidade da zona cervical e torácica. Na primeira opção temos a rotação torácica deitado de lado, dobre os joelhos e as ancas e roda o braço até ao máximo que conseguir, sempre a acompanhar o movimento da mão com o olhar. Opção 2, rotação torácica de joelhos. Sente-se em cima dos calcanhares com os joelhos apoiados no chão e as mãos à sua frente. Coloque uma mão na cabeça, aponte o cotovelo para o teto e depois
de volta para o chão. Opção 3. Rotação torácica sentado. Com os braços à sua frente, roda em grande amplitude um dos braços e acompanhe com o olhar. Depois, volta à posição inicial e repita o mesmo movimento com o outro braço. Também pode inclinar-se para baixo, juntar as mãos perto do chão e rodar o tronco para tentar alcançar o teto. Veja qual destas funciona melhor consigo, faça-a 2 a 3 vezes por dia, entre 6 a 8 repetições, com velocidade lenta e com uma respiração tranquila. O último grupo de exercícios é para a flexão e extensão do pescoço e zona torácica. A primeira opção é o movimento do gato sentado em cima dos calcanhares. Encaixe o queixo no peito e arredonde a coluna o máximo que conseguir. E depois, faça o movimento inverso. A opção 2 é o mesmo movimento, mas sentado. Se for difícil, faça o movimento mais devagar ou com menos amplitude de movimento. Escolha uma das opções e faça-a 2 a 3 vezes por dia, entre 3 a 5 repetições. Estes exercícios de mobilidade são uma boa opção para introduzir movimentos que normalmente não faz no seu dia-a-dia, principalmente se tem um trabalho sedentário. Como sempre, este vídeo serve para lhe dar orientações e não regras rígidas que deve seguir sem sentido crítico. Estabeleça o seu plano de acordo com os seus sintomas, o seu nível de atividade física, os seus objetivos, histórico de lesões e também doenças associadas. Agora, quando é que deve optar pela cirurgia? Bom, como eu não conheço o seu caso em particular, não lhe posso dar essa informação. O que eu lhe posso dar é alguns dados para tomar junto do seu médico a melhor opção possível para si. Um estudo em 1997 comparou a cirurgia com a fisioterapia e o colar cervical para o tratamento da radiculopatia cervical e concluiu que os resultados ao final de um ano mostravam que não há diferenças significativas entre a cirurgia e o tratamento conservador. Outros 2 estudos em 2013 compararam fisioterapia depois da cirurgia ou apenas fisioterapia e encontraram resultados muito semelhantes ao fim de 2 anos. Concluíram, portanto, que a fisioterapia deve ser o caminho a tomar antes de se considerar cirurgia. Por isso, a cirurgia pode de facto ser a melhor solução em certos casos, como por exemplo quando existe um déficit neurológico brutal, com uma perda de força significativa ou perda de sensibilidade, mas em geral o tratamento conservador como fisioterapia é a melhor opção. Ainda assim, eu sou fisioterapeuta, isto não é aconselhamento médico, é simplesmente a informação mais atualizada possível para depois discutir o seu caso com o seu médico. Caso precise da nossa ajuda, temos uma equipa de fisioterapeutas que estão habituados a tratar este tipo de problema, por isso, ligue-nos, peça para falar com um fisioterapeuta de forma a fazer a melhor recuperação possível. E pronto, era isto que tinha para partilhar consigo sobre radiculopatia cervical. Obrigado por assistir até ao final. Como sempre, peço para deixar o seu gosto, partilhar o vídeo, subscrever o canal porque nos ajuda muito a chegar com esta informação a mais pessoas e também a pessoas que estejam a passar por este problema e que precisem desta informação que lhes é muito útil. Quanto a mim, um grande abraço e até à próxima.